É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Glória a Deus, aleluia, aleluia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, vamos acordando, vamos levantando e vamos crendo nessa glória poderosa de Deus para a nossa vida nesse dia, amém? Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, neste novo dia que Ele está concedendo para nós, e a gente precisa estar num cantinho, absorvendo o ensino do Espírito e da palavra, que são a mesma coisa, né? A palavra do Espírito e o Espírito da palavra são unidos, a palavra e o Espírito. A palavra escrita, né? E o Espírito dentro de nós tem uma unidade perfeita. E a gente precisa dessa dupla dinâmica gloriosa todo dia, aleluia. Por isso que a gente se reserva, a gente busca um lugar silencioso. E a gente precisa, não somente isso, né, mas escutar gente de Deus. Pessoas que realmente estão comprometidas com a verdade da palavra, do Evangelho, porque também faz parte dessa edificação preciosíssima. Aleluia. Hoje eu quero falar com vocês sobre a gente poder operar as coisas de Deus em nós com essa capacidade gloriosa que é só dele. A gente opera o que é dele. Aleluia. E ele opera o que operamos, essa mistura, essa simbiose. Eu chamo de simbiose por causa que essa palavra é uma mistura de duas palavras gregas, simbios, mistura de vida, de vidas. São duas vidas misturadas numa só. A nossa vida e a vida de Deus num só ser que somos nós. Simbiose, existe uma simbiose. É exatamente isso, espiritualmente falando. Existe uma simbiose, presta atenção. Deus veio morar em nós para que nós moremos nele o tempo inteiro. Se você não tiver essa percepção gloriosa, entendeu? Você não acorda segundo o Espírito, você vai acordar segundo a carne. Você vai viver o dia inteirinho só em você. E eu não quero isso para a minha vida, nem você. Aleluia. Sabe por quê? Porque o que eu quero para mim e o que eu quero para você? Que a gente viva numa simbiose, numa mistura completa de vida com o Espírito Santo que veio habitar em nós. E essa mistura traz toda a vitória, traz todo o poder, toda a capacidade. Como assim, pastor? É que a gente tem uma naturalidade que não é adequada. A nossa naturalidade não é adequada para a sobrenaturalidade. E a vida com Deus, ela é sobrenatural. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser humilde e vir para um cantinho, assim, para uma cadeirinha e falar: papai querido, eu já entendi que eu sou totalmente inadequado. Em mim mesmo, na minha naturalidade, eu recebi o selo de controle de qualidade da inadequação. Eu sou inadequado em mim mesmo, na minha capacidade, na minha naturalidade. Não existe o selo de controle de aprovação celestial na naturalidade, mas o Senhor trouxe o meu natural
para debaixo de uma outra esfera, aleluia, para que eu não viva por Ele, para que eu aprenda a viver pela glória da sobrenaturalidade do Espírito, nessa simbiose, nessa mistura entre o Senhor e eu, no meu espírito. Amém? Hoje eu quero ler para você um capítulo do livro de Filipenses, capítulo 2, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes. Presta atenção nisso. Eu quero dar uma paradinha aqui, porque eu vou continuar o texto, mas presta atenção no que ele está falando. Meus amados, assim como sempre obedecestes. Cara, a vida com Deus, ela terá que ser uma vida sempre de uma obediência. A vida com Deus, ela é 100% de obediência, porque é o seguinte: sem a obediência da fé, não existe um viver, não existe um acordo com essa simbiose. Como é que eu traduziria isso para você? Se eu estou aqui numa cadeirinha, que nem eu estou aqui, ó, de madrugada, agora é, 4 da manhã, eu estou aqui na presença do papai. Por que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que entender que eu não estou aqui procurando buscar produzir um áudio para o YouTube para ganhar like. Presta atenção nisso que eu estou falando, que é muito sério na sua vida. Eu vou te mostrar a importância dessa coisa da obediência. Pastor, o que você está fazendo? Neste momento eu estou fazendo um áudio para o YouTube, mas eu só estou fazendo porque eu tive um período anterior com o papai. Entende? Eu nunca faço um áudio para o YouTube que eu não tenha comido já dele, sozinho com o papai celestial, nessa simbiose. Eu queria que você entendesse minha cabeça um pouco, entende? Por que eu estou falando com você essas coisas que eu estou falando? Porque eu mastiguei antes, eu comi. Aquilo se transformou num suco glorioso, que veio de Deus, que veio no meu coração, que veio na minha mente. E depois que isso acontece, eu falo, quer saber de uma coisa? Eu vou compartilhar isso aqui um pouquinho com outros. Aí eu faço um áudio. Esse é o processo que eu chamo de deixar vazar um fluxo que eu acabo de receber, um fluxo fresco da verdade, da palavra. É sempre fresco, é sempre renovado. Entendeu? Porque eu não estou aqui com um roteiro. Eu nunca digo assim, deixa eu ver o que eu vou falar hoje. Eu vou preparar um sermão. Tópico A, tópico B, não. Eu estou aqui fluindo uma coisa automática daquilo que eu recebo. Então, por isso que eu quero que você entenda o que é obediência nesse contexto aqui de Paulo. O que é obediência? Obediência é um estado constante, entendeu? De prestar atenção no que o Espírito de Deus está fazendo com você e seguir nesse fluxo. É isso que é obediência. É você obedecer pela fé e não obedecer por causa da lei, das prescrições da lei, mas obedecer à direção interior do Espírito Santo, que é a nossa grande lei de verdade. Ele, o Espírito Santo, é quem dirige, que guia, é Ele que instrui, é Ele que fortalece, é Ele que traz, é Ele que leva, é Ele que faz. E esse texto aqui que eu estou trazendo para você é exatamente isso que eu estou falando. Eu não comecei falando para você de simbiose, dessa mistura de vida. Você tem que entender isso de uma maneira muito poderosa para que você viva de verdade com Deus. Qual é a verdade, pastor? A verdade é que a gente tem que chegar num ponto de falar assim, eu não vivo mais em mim mesmo. Eu não vivo sozinho. 100% do meu tempo eu tenho que estar consciente de que eu estou vivendo com alguém e alguém está vivendo comigo.
Eu estou vivendo em alguém e alguém está vivendo em mim. E eu preciso estar antenado 100% do tempo com este ser glorioso que veio habitar em mim. Aleluia! O Espírito de Cristo que habita em mim. Que o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: agora, não sou eu que vivo mais. Rapaz, esse negócio é muito profundo. Agora, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Tá vendo? A simbiose. Cristo vive em mim. Uma vida espiritual. Não é uma vida física, é vida do Espírito. Aleluia. E essa vida do Espírito, né, desse Espírito em mim, produz uma obediência diária, não a regras e regulamentos, mas ao direcionamento da verdade que ele coloca no meu entendimento. Existe uma obediência. Por que existe uma obediência? Porque essa obediência a este Espírito, primeiro, ela não é obediência do esforço. Entendeu? Eu sempre falo e repito, não é esforço, é recebimento de capacidade. Se eu tentar me esforçar para seguir a Deus, eu vou ver que eu começo a falhar, porque eu estou indo pelo princípio errado. Mas quando eu venho a Deus, ao Deus que habita em mim e me rendo a esse Espírito, eu vou perceber que eu ganho fluxo e capacidade. E você está entendendo isso a cada dia. Cada dia você está ouvindo a verdade. Fala, cara, eu quero esse negócio aí para mim. Eu quero esse fluxo. Eu quero um fluxo divino, uma capacidade que vem dele. Então isso gera uma obediência automática e diária. É o que Paulo está falando na primeira abordagem desse versículo. Ele está falando isso dos Filipenses. Ele diz assim: meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, sempre. Por quê? Por que eles sempre obedeceram? Porque eles sentiram prazer nesse negócio. Aleluia. Cara, isso para mim é tudo. Presta atenção na tua obediência a Deus. Se ela for prazerosa e cheia de vontade, se você tiver vontade de acordar de madrugada para estar com Deus, você chegou num nível de obediência que é completamente do Espírito, não é mais da carne, não é daquela disciplina religiosa. Aí você passou de um nível para o outro. Está entendendo a diferença? Por que eu digo isso? Porque eu experimentei as duas coisas na minha vida já. Lá atrás eu também procurava uma obediência segundo a carne. A obediência do regulamento. A obediência da disciplina. Eu vou colocar um relógio. Senhor, eu preciso estar contigo 1 hora, eu preciso me disciplinar. Essa não é a obediência do Espírito. Essa é uma mera obediência da carne. E tem milhares de cristãos que fazem isso. Eu preciso disciplinar essa minha carne com Deus. Não! Você tem que mortificar a tua carne e conhecer uma obediência que flui do próprio Espírito de Deus. E esses filipenses aqui tinham entendido esse negócio. Por isso que ele sempre obedecia com alegria. E o Paulo está exaltando isso neles. Meus amados queridos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência. Presta atenção nisso. Isso aqui é muito importante. O que o Paulo está dizendo é o seguinte: vocês pegaram tanto a glória dessa obediência a essa simbiose com o Espírito, que vocês entraram no nível correto de uma obediência divina. Qual é o nível correto? É aquela obediência que não precisa de câmera de monitoramento.
Não precisa de uma câmera, de um olhar, né, de observação para que você obedeça. Eu vou obedecer porque tem gente me olhando. Eu vou obedecer porque o apóstolo Paulo está me olhando. Entende? Não. Eu vou obedecer porque o fulano, o irmão ciclano está me olhando. Não está entendendo? Não. O Paulo está falando assim: vocês obedecem com grande gozo, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência. Isso é a obediência gloriosa do Espírito. Quando você passa desse nível hipócrita de querer mostrar algo para alguém, e no secreto você continua cheio da obediência aos impulsos do Espírito Divino. Isso é a obediência do Espírito. Quer um exemplo? O exemplo é o seguinte: às vezes a pessoa está brigando em casa com o marido está brigando com a esposa, aí chega o pastor, bate na porta e o ambiente muda radicalmente. Pastor querido, glória a Deus, paz do Senhor, irmão. Todo mundo sorrindo na presença do pastor. O que aconteceu com a briga que estava acontecendo aqui há 5 minutos atrás? Se foi. Agora se formou um ambiente de paz e de alegria. Por quê? Porque está sendo uma obediência na presença de outro. E Paulo está dizendo assim: não, vocês pegaram tanta glória dessa obediência particular do Espírito que vocês não precisam de monitoramento humano. Aleluia, glória a Deus. Só que o apóstolo Paulo ele vai dar aqui para nós a ideia de que ele está construindo um argumento com eles, dizendo o seguinte: assim como vocês sempre têm obedecido, ele está construindo este argumento. Assim como vocês sempre obedeceram e obedecem, assim também, ele está colocando um novo degrau. Assim também vocês precisam de algo mais em cima dessa obediência constante. É isso que eu quero trazer para você nesse dia. Quando você desenvolve essa obediência automática, gloriosa e santa, prazerosa do Espírito, você fala assim: pô, eu cheguei num estágio legal. Aí Paulo fala assim: é verdade, vocês chegaram num estágio muito bom, mas eu vou acrescentar uma nova pedra, posso? Eu vou acrescentar um novo degrau, posso? Que é o novo degrau é o seguinte: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Esse é o novo degrau em cima de uma obediência diária, de uma obediência secreta e prazerosa. Qual é o degrau novo? É que a gente tem que operar benefícios, privilégios e capacidades da salvação. É assim que ele está dizendo: operai a vossa salvação com temor e tremor. E eu quero que você entenda essas duas expressões. O que ele quer dizer com temor e tremor? Ele não está falando que você tem que operar a tua salvação diante de Deus com medo. Não tem nada a ver com medo aqui. Sabe o que significa a expressão temor e tremor? Significa o seguinte: que você vai ter que fazer isso com sensibilidade. É um cuidado de sensibilidade interior. Isso que significa essa expressão. Toda vez que a Bíblia fala de temor e tremor, está falando que você vai andar com aquele cuidado, com aquela sensibilidade para não perder o fio da meada interior. É uma sensibilidade para as coisas interiores. É como se você estivesse andando antenadíssimo com o que está acontecendo dentro do coração e do espírito. Esse é o temor e tremor interno. Então, ele está querendo dizer o seguinte:
Quando você procura ter um cuidado de estar ligado nesse espírito que habita em você, você está andando com esse temor e tremor, ou seja, com esse cuidado, com esse zelo, com essa sensibilidade ao espírito. É isso que é temor e tremor. Então você tem que operar as coisas com Deus com essa sensibilidade. Dentro de você, você tem que operar o teu crescimento diário com essa sensibilidade. Sabe por que ele fala isso? Porque a gente precisa de treinamento profundo nisso diário. Porque na naturalidade humana, o que a gente faz muitas vezes? A gente levanta, toma um café, dá um beijo na esposa, no marido, dá um beijo nos filhos e vaza para trabalhar e sai e continua nessa vibe, entendeu? De fazer as nossas coisas, os nossos trabalhos, nós não temos a sensibilidade, esse temor e tremor passa longe do coração. Porque nós não temos a sensibilidade, a gentileza de termos conversa com esse espírito interior. A gente ignora esse espírito. Não existe simbiose. Não existe esse cuidado de parceria com a glória interior. Vocês estão entendendo, queridos? O que Paulo está falando? E eu estou falando com Paulo. Paulo está falando em mim e eu estou falando em Paulo. Presta atenção. Nós estamos falando juntos, a Escritura e eu, pelo Espírito que habita em mim. Aleluia. Ele diz assim: assim também operai a vossa salvação com esse zelo, com essa sensibilidade. Por quê? Porque é Deus que está operando em vós. Esse é o segredo da vida. Nós estamos caminhando para o final deste áudio e você já está começando a perceber algo. Quando chega nesse capítulo 13, Paulo fala por que ele está levantando todo esse argumento com os filipenses. Ele diz assim: porque é Deus. É Deus que opera em vós. Tanto o querer como o efetuar. Cara, isso é muito grande para a gente ignorar. Sabe uma coisa grande demais para ignorar? E tem gente que ignora. Entendeu? Sabe quando não dá para ignorar e a gente ainda consegue na vida? É isso que eu estou falando para você. Paulo está dizendo o seguinte, presta atenção. Deus está operando dentro de nós coisas que, se a gente não parar para ter essa sensibilidade do temor e do tremor que ele está falando aqui, a gente não tiver o cuidado da sensibilidade, do cuidado, do zelo interior, a gente vai perder o bonde. A gente não vai captar as coisas sensíveis do espírito. A gente vai continuar bruto, cabeça bruta, cabeça estúpida, cabeça levada pela carne, cabeça levada por nós mesmos, cabeça levada pelo redor, pela exterioridade. Quem quer viver desse jeito? Você quer continuar vivendo desse jeito como você sempre viveu? Fala a verdade. Faz tempo que eu falo para Deus: Deus, eu não quero viver desse jeito. Eu preciso dessa glória. Eu preciso de Jesus comigo, em mim. Eu preciso aprender a me encher de Cristo em mim, com sensibilidade, zelo, com cuidado. Aleluia. Por quê? Porque Ele está operante em mim, é o que Ele está dizendo. Porque Deus é o que opera em vós. E Ele opera duas coisas. Ele opera um querer e um efetuar. Aleluia. Vamos ver como é que Ele opera isso. Cara, as coisas de Deus que são operadas em nós pelo querer de Deus, elas são completamente espirituais, elas não são segundo a carne, segundo a vontade do pecado, segundo a vontade
do egoísmo, segundo a vontade da carnalidade. É uma sensibilidade pura e santa que brota de uma fonte especial chamada Espírito. É uma fonte limpa, com águas límpidas, claríssimas, sem o erro da mentalidade estúpida que a gente adquire ao longo do viver segundo a carne. É uma nova esfera de entendimento. É uma nova esfera de download espiritual. Nós vamos receber entendimento nessa cabecinha que vem lá do Espírito. Nós vamos perceber que esse alguém que habita em nós vai transferir conhecimento, vai transferir entendimento para a nossa cabeça. A nossa cabeça vai perceber isso. Enquanto você não estiver percebendo isso, eu queria que... É difícil explicar pelo seguinte, porque o que eu estou falando aqui não é algo científico, que você vai medir num laboratório. É por isso que as coisas da fé são espirituais. Mas eu vou tentar mostrar para você como é que funciona. A nossa cabeça, ela tem um raciocínio humano, que é um raciocínio comum, esse que você tem, usa todo dia para fazer as coisas. Mas Deus projetou a tua cabeça para que ela seja capaz de receber um segundo fluxo. E é esse segundo fluxo que a maioria dos cristãos ainda não está entendendo o negócio. É um outro canal paralelo na cabeça que você precisa estar ligado, porque você precisa mudar de faixa, mudar de frequência. E é nesse segundo nível que a mente pode receber que Deus fala, que Deus ilumina, que Deus traz entendimento. É uma segunda faixa de onda que está na mesma cabeça, mas que você nunca usou. Por que não usou? Porque você não sabia. A ignorância da alma humana impede Deus. Mas o que eu estou fazendo com você aqui é trazendo entendimento para a tua cabeça. Não está entendendo? Você tem uma segunda frequência na tua cabeça que precisa ser ligada por você, através do aquietamento, da aquietação desse primeiro nível da cabeça, que é cheio de barulho. Se você não aquietar esse primeiro nível, que esse primeiro nível da mente é aquele nível consciente, em que você está pensando assim, eu preciso fazer isso, eu tenho que pagar essa conta hoje, meu Deus, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu vou fazer? Esse é o primeiro nível humano, carnal. O segundo nível da mente, ele é apropriado por Deus para receber uma onda gloriosa, que é do Espírito. E aí você precisa aquietar aquele primeiro nível da cabeça. É por isso que eu tenho prazer nessa cadeirinha do entendimento. Eu falo todo dia. Eu já estou falando aqui mais de quase 3 anos direto de aula, porque eu sei disso. E Paulo está dizendo a mesma coisa. Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. E ele vai operar isso numa base constante quando você tem essa obediência prazerosa do Espírito. Ele vai operar cada vez mais. Por quê? Porque no reino de Deus tem esse princípio. Quanto mais. Esse é o princípio poderoso do reino de Deus. Quanto mais você pratica, mais recebe. Quanto mais você aperfeiçoa, mais aperfeiçoado. Quanto mais você usa, mais você obtém. Está entendendo? Se você fizer isso uma base constante com Deus, dentro de 1 ano a sua vida está completamente transformada pelo poder glorioso desse Espírito que habita em você. Você vai ter percepção do que Deus faz. Você vai começar a ter direção mais precisa e gloriosa. O Espírito direcionará os teus pensamentos porque você está cooperando. É igual aquela que se rende, né? Em vez de ser um estúpido, teimoso,
Ele aprende a se render. Quanto mais ele se rende, mais ele percebe. Entendeu? Quanto mais eu me rendo ao Espírito, mais ele tem a minha concordância, para ele poder operar o querer e o efetuar. Está entendendo isso? Então, se Deus opera em mim o querer, eu preciso perceber em mim os meus desejos espirituais, não os desejos carnais. Por exemplo, nos últimos dias Deus tem falado no meu querer, filho. Por que eu falo filho? Porque eu traduzo isso como voz de Deus para mim. Isso é uma coisa que todo crente tem que fazer. Ele diz assim, filho, eu quero que você comece a ser mais organizado em coisas que você está precisando aprimorar em você. Por exemplo, Deus falou assim, eu quero que você aprimore a tua memória. Por que Deus fala isso comigo? Porque Ele trabalha com a minha memória. E se eu for negligente, Ele não vai ultrapassar a minha capacidade de trabalhar com a minha memória. Deus quer trazer à minha memória coisas importantes. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu preciso treinar isso. Eu preciso treinar certas coisas que está no meu alcance, para que Deus possa usar melhor o que está ao meu alcance. Então, esse desejo que está vindo em mim, ele não é um desejo meu, é um desejo dele, é o que Paulo está falando. Presta atenção nos teus desejos do Espírito. Presta atenção nisso. Você que está ouvindo essa mensagem, Deus pode operar desejos espirituais através do teu próprio espírito, ou através de você ouvir outros com a palavra de Deus. Por exemplo, você está ouvindo essa mensagem. Deus pode simplesmente falar através de mim, através do que eu estou ensinando para você. Deus pode estar falando com o teu desejo. E você fala, estou sentindo um desejo de praticar tal coisa. Isso não é você, é Deus que está te dando um querer. Você está entendendo? Você é incitado por Deus, tanto pelo teu próprio espírito, quanto pela palavra que alguém está trazendo a você. Deus pode falar a você através de outros. Fala, eu quero isso daí. É normal quando você está num culto, ouvindo a palavra de Deus poderosamente ungida pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, através daquela palavra, produz em você um desejo profundo de algo, não é verdade? Se você não tiver o temor e o tremor, ou seja, a sensibilidade de ir para um canto e falar assim, Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu senti um desejo, então vamos trabalhar nisso. A partir desse momento, vamos trabalhar isso, porque o Senhor produziu esse querer. Agora produz o efetuar, que é o que ele está dizendo aqui. Se você não cooperar, você vai ficar só na esfera do desejo. Os desejos serão perdidos. Quantos desejos espirituais são perdidos pela negligência? Deus levanta poderosamente o querer. Eu senti o querer em mim. Eu entendi o querer, mas a minha negligência, a minha preguiça faz com que esse desejo se dissolva e não seja efetuado. Porque eu não prossegui no passo número 2. Eu não fui para um lugar secreto. Eu não fui buscar realizar aquilo que eu tive desejo íntimo. Muita gente que ouve eu falando aqui todo dia, fala assim, um dia acho que eu vou pegar minha Bíblia. O pastor sempre fala, pega a sua Bíblia e abra ela. Cara, eu tenho desejo, já fiz esse propósito comigo, mas esse desejo que Deus colocou lá nunca é cumprido. O cara tem uma preguiça de pegar a Bíblia danada. O inimigo faz com que ele não queira. Existe uma luta espiritual. O Espírito fala, pega a Bíblia. O diabo fala, pega não, deixa lá. É cansativo, você vai se cansar. É chato, é enfadonho. O diabo ganha na cabeça do cara a guerra. Ele fala, é verdade,
Vou ficar só ouvindo aqui, não vou abrir a Bíblia, não. Mas ele tem o maior desejo de abrir e nunca abre. Então o que eu estou falando para você? Isso aqui são exemplos pequenos de que Deus o dia inteiro está operando querer no teu espírito. E você precisa ter o temor e o tremor, ou seja, a sensibilidade de falar, deixa eu obedecer isso. Entendeu? Deixa eu abrir essa Bíblia que eu estou sentindo vontade de abrir. Deixa eu ligar para aquela pessoa que eu estou com vontade de ligar. De falar alguma coisa boa ou pedir perdão. Eu estou sentindo um desejo e a minha carne está falando não. Está percebendo isso? Eu estou sentindo um desejo de abençoar uma pessoa financeiramente, mas a minha carne está falando assim, cara, você precisa fazer a feira na sexta-feira. Está entendendo? O Espírito está querendo que você seja um vaso glorioso de abençoar outra vida, mas a tua carne está falando, não, você não pode fazer isso, vai faltar dinheiro para você. Está entendendo? Onde que Deus quer te levar? Num nível glorioso de percepção interior do querer dele e do efetuar dele. Se você não cooperar com isso, adivinha o quê? Você vai perder todas as bênçãos espirituais que estão passando diante de você o dia inteiro, porque você é negligente nisso. Eu não estou aqui para condenar você, eu estou aqui para ensinar você. Amém? Paulo está dizendo o seguinte, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo, presta atenção nessa última frase, porque eu estou terminando o áudio, segundo a sua boa vontade. Aleluia. Muita gente fala assim para mim, pastor, eu queria ter certeza se eu estou na vontade de Deus, se eu estou dentro, se eu estou fora. Existe uma preocupação, né? Eu estou aqui batalhando, lutando, não sei se eu estou dentro da vontade, fora da vontade. Presta atenção, quando você cumpre esses princípios que Paulo e eu estamos ensinando para você nesse dia, você não precisa se preocupar com essa questão da boa vontade de Deus, porque você se engata nela automaticamente. Você não precisa se preocupar com ela. Você será levado por ela. É o que ele está dizendo no último versículo. Ele opera em nós um querer e um efetuar segundo a sua boa vontade. Ou seja, a boa vontade de Deus para a nossa vida, ela começará a entrar em ação e vai mover uma engrenagem a partir do momento que eu começo a obedecer os impulsos do querer espiritual que Ele está colocando dentro de mim. Entendeu o que eu quero dizer? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu não preciso ficar preocupado se Deus vai querer me mandar para a África, para a China, ou para a tribo não sei da onde, ou será que Deus quer que eu faça isso? Será que Deus quer que eu seja isso? Não, eu não preciso me preocupar com isso. O que eu preciso aprender a me preocupar, a ter essa sensibilidade? É com esse querer interno, diário e constante, porque se eu me engatar numa pequena engrenagem, ele vai me levando para engrenagens maiores e maiores e maiores e maiores e maiores da sua vontade, e quando eu menos percebo, eu estou realizando uma vontade gloriosa de Deus, porque eu comecei no pequeno. Não adianta você querer saber se você vai ser tal coisa para Deus, se você não está preparado para obedecer o impulso, por exemplo, de abrir tua Bíblia, que Deus está falando. Essa coisa mínima precisa ser cumprida. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você não obedece a Deus no mínimo, como é que você vai obedecer no máximo? Se você não faz as coisas pequenas que o Espírito está querendo te imprimir no coração, por que se preocupar com a vontade de Deus em coisas grandes? Você está entendendo como que não faz sentido? O que faz sentido? É quando eu entendo esse negócio e falo, Senhor querido, me ajuda a ter esse prazer de perceber que o que o Senhor está me colocando como desejo íntimo, eu já estou obedecendo. Me deu vontade de cantar, eu canto. Me deu vontade de louvar, eu louvo, porque eu sei que é Deus que está operando. Me deu vontade de falar em línguas, eu oro em línguas. Me deu vontade de dar um abraço em alguém, pela fé eu abraçarei. Me deu vontade de falar do Evangelho, com cuidado eu falarei.
Por quê? Porque é Deus que está operando o querer. Agora Ele quer que você opere o efetuar com Ele. Entendeu? Se você não aprender esses princípios, nada flui, nada cresce, nada se desenvolve. Nada cresce, porque são princípios de obediência a essa simbiose, a essa vida misturada que Deus está fazendo com você. Você entendeu esse áudio? Isso é muito importante para a nossa vida, irmãos. Vamos orar juntos, aleluia. Papai querido, muito obrigado, Deus, porque essa é a dinâmica da vida espiritual, que a gente precisa ter essa sensibilidade. Esse temor e tremor significa: eu não sou mais um idiota, um estúpido que sai por aí que nem maluco. Eu quero sentar no silêncio da manhã e muitas vezes da madrugada para apreciar esse hóspede glorioso que está habitando nesse hotel físico, está aqui dentro de mim. Esse hóspede chamado Espírito Santo veio para morar em mim. Eu não posso ser ignorante, eu não posso deixar ele aí dentro. De qualquer jeito, eu preciso ter contato, eu preciso ter sensibilidade, eu preciso ter um entendimento de que Ele está querendo operar, Senhor, em mim desejos. Eu preciso prestar atenção em desejos espirituais, porque é Ele que opera em mim o querer. Se eu ignorar esses desejos constantemente, eu não entendi nada do caminhar. Eu não estou entendendo nada da dinâmica dessa sociedade. Oh, Deus querido, por favor, revela isso no coração dos meus irmãos que estão escutando isso. Porque eu sei que é muito comum na vida humana ignorar os prompts do Espírito, ignorar os desejos do Espírito, ignorar as intenções que o Espírito coloca em nós. Mas hoje é um dia de mudança. Hoje é um dia de querer crescer nessa comunhão gloriosa e nessa direção. Eu te agradeço por isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus possa te fazer querer. Se você já está sentindo um querer aí dentro do teu coração, é Ele que pôs. Fala, eu quero mais disso. Eu quero conhecer isso. É Deus que está pondo. A palavra é apenas uma estimuladora, mas é Deus que opera em você um querer. E que Ele possa operar muito forte esse querer, obedecer a Deus em coisas pequenas, para que você possa crescer na sua boa vontade a cada dia. Amém? Deus abençoe nesse dia. Vamos começar uma nova semana juntos. Amém? E se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like. Aproveita que você já está escutando isso, dá um likezinho aí nesse áudio, né? Que ajuda a ir para frente. E deixa seu comentário aí para nós. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.